E eu falo pra você, o espiritismo tem lógica. Senão eu nunca seria espírita, né? Então quando eu conheci o espiritismo, eu fiz essa primeira pergunta. Falei assim, putz, vai ser igual todas as outras religiões. Os caras vão falar coisa que não tem sentido. E até hoje eu não encontrei nenhuma contradição dentro da doutrina espírita. Mas dentro da doutrina espírita, como que entende o mundo material versus o mundo espiritual? Tem uma membrana que separa, tipo numa, né, uma coisa que separa as duas. Ótima E como pergunta. você acessa isso? Acontece o seguinte, o que a gente entende, né? O que eu vivo muito mais no mundo espiritual do que no mundo físico, porque eu converso o tempo inteiro, por exemplo, com meu mentor. Meu mentor, que é o apóstolo Pedro, Tá. que trabalha, que Jesus mesmo, né? Ele me auxilia o dia inteiro, com várias outras coisas. Na verdade, eu vivo cercado de espíritos. Todos nós temos um mundo espírita, né? Mas no meu caso, como eu tenho essa missão dentro do espiritismo, eu tenho esse suporte maior, né? E eu vou te fazer um raciocínio. Vamos pensar Tá. o seguinte: o mundo espiritual, ele é muito mais desenvolvido do que o mundo material. O mundo material, ele é apenas uma prova, ele é como se fosse assim, você estuda e você vem para cá fazer a prova. Por isso que ele tem tantas dificuldades, tantos problemas, tantas questões que o cara pode se ferrar ou não, né? Mas o mundo espiritual é o mundo verdadeiro. Tanto que, num livro de Chico Xavier, que eu acho que esse é de 1942, Nosso Lar, ele falava lá sobre televisão de LED, ele falava sobre telefone, sobre coisas que não tinha como um cara que morava no interior lá de Minas Gerais imaginar uma coisa que nem existia ainda. Porque estavam nos Estados Unidos começando a desenvolver uma TV de tubo que era o tamanho dessa mesa, para poder ter uma imagem meia boca. E o cara já estava falando de TV de LED e de comunicadores que é como se fosse um celular. Então, assim, o mundo espiritual, ele é o mundo real. O mundo físico, ele é uma cópia mal feita, vamos dizer assim, não é que mal feita, mas É um um reflexo? reflexo para que você venha para cá viver as suas experiências. Então, você é um espírito. Você Tá. está vindo para cá viver experiências no corpo físico com o intuito de duas coisas. Bom, posso começar desde o início? Claro. Aonde que está a criação nessa história, né? Nós somos criados do átomo ao anjo. É o que fala o livro dos espíritos. Ou seja, nós começamos a nossa caminhada como um átomo. Então, cada átomo dessa minha unha, que está suja, inclusive, cada átomo desse vai ser um humano como nós um dia. Tá. Então, tudo está em evolução no universo que nós vivemos. Tudo, entendeu? Então, assim, cada um respeitando os seus limites naquele momento. Cada célula do seu corpo, um dia, vai ser um organismo como nós. Vai dominar um organismo inteiro biológico como o nosso, né? Cada planta está também numa fase evolutiva. Então, esse é um processo, quando Deus nos cria simples e ignorantes, a gente vai realmente vivenciando diversas. Isso quem fala é Chico Xavier, na verdade, e Allan Kardec pelos seus livros, né? É óbvio que os espíritos me dão bastante coisa diferente, nova sobre isso, mas a base é a mesma. Então, nós fomos criados simples e ignorantes e viemos na evolução. Então, a gente passa do reino mineral, depois a gente passa para o reino vegetal, depois a gente passa para o reino animal, depois a gente passa para o reino hominal, depois a gente começa a evoluir a ponto de chegar, por exemplo, no anjo, que seria a evolução de Jesus, né? Tá. Jesus chegaria no anjo. Então, esse processo todo, ele demora quintalhões de anos. Não vai ser na Terra esse processo. E nós estamos quando a gente adentra, quando a gente está, vamos dizer assim, no mundo mineral, nós vamos passar, por exemplo, essas pedras aqui. Por isso que eu falei que elas contêm energia, porque elas estão muito próximas da criação e elas têm uma energia muito pura. Então, como várias coisas na natureza tem, a madeira também tem, etc. Cada uma coisa tem. Por que, por exemplo, você vai num parque, você gosta de ir num parque? Ou ir na Parque. praia? Sim, Sei sim. lá. Sim, sim. Por que as pessoas se sentem bem e não sabem por quê? Não é por causa do visual, é porque ali contém uma energia da natureza. Então, quando você chega lá, você se sente bem. Automaticamente, você está trocando energia com a natureza que está ali. Então, todo mundo gosta de ir num parque, ninguém consegue entender exatamente porque, putz, tem gente que vai pra praia e se sente maravilhosamente bem. Montanha. Meu, montanha, você renova, né? É. Um rio, então, que cada energia ela é de um jeito diferente. Mas por quê? Essas energias, elas estão muito mais puras do que as energias dos humanos que bagunçam tudo com as suas mentes poluídas, né? Entendi. Então, seria o seguinte, quando você está no reino mineral, quanto tempo isso aqui vai demorar para deixar de ser um átomo dessa pedra? Tipo, sei lá, quando a Terra explodir,
daqui a 8 bilhões de anos, quando o Sol virar uma gigante vermelha, engolir a Terra, que provavelmente vai acontecer. Então, assim, isso é um processo de bilhões de anos. Aí depois você vai... Então, assim, até você chegar no humano, a escala evolutiva, ela é de aprendizado. Você não tem livre-arbítrio, só que você vai aprendendo. Então, você vai...